Olá, boa tarde, ótima quinta para você. Hoje, 9 de novembro e amanhã, na formatura do centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, será colocada a nova cápsula do tempo, que deve ser aberta daqui a 100 anos. Que no futuro possam nos ver com os olhos de quem um dia se preocupou também em guardar para o futuro essa história que para eles vai ser passada. Doenças de pele, um problema que vai muito além das consequências físicas. A psoríase e o vitiligo, por exemplo, geram preconceito. Desinformação, tem muitas pessoas que não tocam num paciente com vitiligo ou com psoríase, que não aceitam esse indivíduo no emprego porque acham que eles possam ter uma doença transmissível, Então existe esse tipo de problema social. E ainda hoje um bate-papo com o médico e escritor Mário Botti, patrono da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Coisa espetacular que eu não esperava, foi uma imensa surpresa e que eu fiquei muito feliz em aceitar quando me fizeram o convite. Lembrando que você pode participar conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. E você vai conhecer agora uma moeda virtual em que as operações são protegidas por criptografia. Diferentemente de uma moeda convencional, não há uma instituição financeira por trás. Todas as transações são feitas de uma pessoa para outra por meio de algo que mais se parece com um cartão de crédito, sem intermediários. Não, isso não é um simples cartão. É mais do que isso. É o Bitcoin, uma moeda digital como real, dólar, euro e que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro, cheio de influências tecnológicas. A gente viu bancos gigantescos quebrando e os Estados Unidos, por exemplo, passando por uma crise econômica séria, com desemprego e tudo. Então, ele foi uma resposta a essa pergunta na linha de que o governo e bancos e reguladores não garantem nada para ninguém. Ele funciona sem o intermédio de bancos, sem um órgão regulador, de forma anônima e não está associado a nenhum governo. Isso causa estranhamento em algumas pessoas, mas o CEO do mercado Bitcoin, plataforma de compra e venda da moeda, garante que é seguro. O espírito por trás do Bitcoin é que redes e sistemas de computação controlados pelas pessoas de forma voluntária, eles funcionam de maneira melhor do que a gente depender de governos para regular, por exemplo. Desde 2008 ele não teve nenhum problema de segurança, nada, a rede só se mantém e cresce. Desde quando foi criado, o Bitcoin tem crescido assustadoramente. Dos 8 anos de existência, apenas em 2014 a moeda terminou o ano com um preço menor do que o de quando começou. Agora, em 2017, a moeda digital mais famosa do mundo ultrapassou o valor de $6 mil e no Brasil está custando mais de R$20 mil. Valorização de 137% desde o primeiro dia de outubro. Para usar o Bitcoin, o primeiro passo é se cadastrar em alguma empresa que oferece esse serviço de venda da moeda por meio da internet. Depois você vai criar uma espécie de carteira digital com um código pessoal criptografado. Aí sim você vai estar preparado para fazer as transações com o Bitcoin. Por causa da grande valorização da moeda, o Bitcoin tem sido mais utilizado como uma reserva de valor do que como uma forma de pagamento. A compra e venda hoje em pequenos comércios, em pequenos serviços, ainda não é muito significativa. No mundo existem mais ou menos 11 mil pontos onde o Bitcoin é aceito como forma de pagamento. A maior utilização do Bitcoin hoje é realmente a especulação financeira. São pessoas querendo comprar o Bitcoin num preço baixo e vender o Bitcoin num preço alto e ficar com a diferença em lucro. Tem muitas pessoas também que compram o Bitcoin e holdam, e seguram. É como se você fosse comprar uma ação e guardar ela por 20, 30 anos. É uma ótima forma de se investir em Bitcoin. Mas calma, a criptomoeda tem chamado a atenção de investidores, mas assim como para fazer qualquer investimento é preciso cautela e uma análise profunda do mercado, com o Bitcoin não é diferente.
No caso da moeda virtual, por existir uma alta volatilidade e variação de preço, o sócio investidor da Foxbit, também plataforma de compra e venda da moeda, aconselha que, antes de mais nada, o interessado conheça bem esse mercado. Cada usuário deve passar por um procedimento, por um processo de aprendizado, de usar a tecnologia de forma segura, de forma responsável, fazer o seu investimento numa realidade financeira de cada um e aí sim, com esse conhecimento técnico de como ele faz a guarda dos seus bitcoins, o backup da sua carteira e coisas do tipo, aí sim ele pode ficar muito seguro que seus bitcoins jamais vão sumir. É importante dizer que Bitcoin é um investimento de risco, que tem muitas flutuações e é preciso investir com um planejamento financeiro. O empresário Vitor Presídio, por exemplo, dispensou quase um ano de estudo sobre as criptomoedas, até se sentir seguro para investir. Até agora, ele não se arrepende da experiência. A experiência do investimento, sem precisar de absolutamente nenhuma ferramenta que não fosse provida por mim, foi o mais incrível. É o melhor investimento para quem está cansado das piores experiências. As altas cifras em dívidas que vão desde o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Municipários, o FAPES, já dita impagável, passando pelos precatórios, leasings e fornecedores, mostram o retrato de uma administração municipal engessada e que caminha para a inviabilização total. Existe uma saída para a Cachoeira do Sul? Oscar Sartório comenta. Hoje vamos falar sobre as dívidas do município. Todos nós já percebemos que a situação financeira de Cachoeira do Sul não vai bem. E este acúmulo de dívidas da prefeitura pode atrapalhar o andamento da cidade. Mas qual mesmo o tamanho desta dívida? Ora, segundo o prefeito Sérgio Gnatti, a dívida do FAPES é impagável. E somente o débito atuarial do fundo ultrapassa os 270 milhões de reais, sem contar os mais de 30 milhões que deixaram de ser recolhidos pela prefeitura. Além do FAPES, somam-se outras dezenas de milhões de dívidas do PAC, dos leasing, com a RGE Sul, Corsã, precatórios, empréstimos, fornecedores e outros serviços de terceiros. Juntando o déficit do FAPES com as demais dívidas, a conta já ultrapassa longe 300 milhões de reais, valor bem superior ao orçamento anual. Mas quais os impactos negativos da dívida em relação à administração? Ao comprometer as contas, a prefeitura é cadastrada no CADIM e no Cadastro Único de Convênios, CALC, e fica impedida de usar os recursos de novos programas, de receber emendas parlamentares e contrair empréstimos. Este descompasso entre receita e despesas pode comprometer, inclusive, o pagamento da folha dos servidores. Obviamente, a dívida não se resolverá somente com parcelamento a longo prazo ou novos empréstimos. Mas qual é a solução, então? Ora, de imediato, é imprescindível diminuir o tamanho e o custo da máquina administrativa, através de lei ou decreto que estabeleça medidas temporárias de contenção de gastos, como a desoneração da folha de pagamento, com a redução de CCs e FGs, a revisão e redução dos contratos de prestadores de serviços, gastos com publicidade institucional, locação de bens e realização de concursos públicos. É necessário também diminuir o uso das horas extras, as subvenções, a participação em cursos, congressos, seminários e outras atividades não essenciais. Ou seja, a palavra-chave é reduzir. Claro que é necessário também otimizar a arrecadação, que pode ser por meio de um programa de parcelamento incentivado, mais amplos, claro, que o Refis, de sorte que o contribuinte inadimplente possa quitar as suas dívidas com facilidade, a médio ou a longo prazo, e otimizar também a fiscalização. Ainda fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente, o órgão municipal de fiscalização de trânsito e outros órgãos arrecadadores se mantenham com receitas próprias. Mais do que fazer o trivial, é preciso se espelhar em exemplos de outras cidades e contar, claro, com a ajuda do Estado e da União.
A administração precisa agir com muita responsabilidade, ou o município não terá condições de pagar a dívida já existente. O pior é que a dívida vem crescendo a cada governo que passa, e quem paga a conta sempre é a população. Reflitam sobre isso e até o próximo encontro. Há 20 anos, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece multas para ciclistas, mas faltava a regulamentação. No final de outubro, foi publicada uma resolução que define as situações em que pode haver punição para ciclistas e pedestres que descumprirem as regras de conduta no trânsito. A medida começa a valer dentro de 6 meses. As bicicletas ganham cada vez mais adeptos e espaço ajudando a desafogar o trânsito. Mas o que a lei exige sobre direitos e deveres de veículos e bikes nem sempre é respeitado. Ainda que o Código de Trânsito estipule que o mais forte tenha mais responsabilidades, a convivência não é simples. Agora, com a regulamentação, os ciclistas também podem ser penalizados. É óbvio que numa vida em sociedade todos têm que ter regras. O ciclista para circular tem que ter regra, o pedestre para circular tem que ter suas regras. Só que as regras devem ser exigidas dos mais fracos no momento em que nós tivermos uma conduta adequada dos mais fortes, porque senão a gente coloca em risco a vida e a segurança dos mais fracos. Eu não acho que a cobrança seja abusiva ou que seja desnecessária. O problema é que a gente não tem estrutura suficiente. Eu estava lendo esses dias acho que o presidente do Denatran afirmando que o Brasil estava preparado para que começassem a ocorrer essas cobranças. Só que a gente vê, se a gente anda de bicicleta no dia a dia, vê que não está preparado. De acordo com o Código de Trânsito, são equipamentos obrigatórios para as bicicletas: a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. E algo que os ciclistas habituais estranham: o uso do capacete não aparece na lista. Sobre as infrações passíveis de multa, entre outras estão: conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, transportar crianças que não tenham condições de cuidar da própria segurança. E ainda, fazer malabarismo ou equilibrar-se apenas em uma roda, soltar as duas mãos do guidão, salvo para indicação de manobras, e transportar carga incompatível. Além disso, os ciclistas que guiarem de forma agressiva em relação a pedestres e outros veículos, andarem onde a circulação não é autorizada, poderão ser multados em R$ 130,16. Mas atenção, circular onde não há ciclovia e usar a calçada é possível quando a autoridade de trânsito permitir ou quando... Como é que eu faço? O Código de Trânsito permite que, na ausência de uma ciclovia ou quando devidamente sinalizado, a gente possa conduzir junto dos carros, desde que a gente ande à direita, no bordo da pista. E isso o Código de Trânsito permite, só que como a cultura do ciclismo como transporte não é divulgada, não é disseminada, as pessoas não têm conhecimento dessa informação, né? A divulgação dessa questão, como vem sendo dada, de infração para pedestres, infração para ciclistas, sem a exigência de uma conduta adequada para quem dirige um veículo automotor, ela é muito lesiva no aspecto social como um todo. E você vai ver a seguir que também dentro de 6 meses, quem anda a pé poderá ser multado por infração de trânsito. Falamos ainda das doenças de pele, um problema que vai muito além das consequências físicas. A psoríase e o vitiligo, por exemplo, geram preconceito. Desinformação, tem muitas pessoas, né, que não tocam num paciente com vitiligo ou com psoríase, que não aceitam esse indivíduo no emprego porque acham que eles possam ter uma doença transmissível, né? Então existe esse tipo de problema social. Moradores de Rincão da Ferreira, interior de Cachoeira do Sul, pedem atenção do poder público. A precariedade da estrutura desta ponte, segundo denunciou a Thalita Moreira, deixa ela apreensiva e outros pais que veem os filhos passando por ali no transporte escolar todo dia. Buracos nas cabeceiras oferecem risco aos pedestres.
A ponte também é utilizada por quem mora nas localidades de Ferreira, Águas Mornas e São Lourenço. Dentro de 6 meses, também os pedestres poderão ser multados por infração de trânsito. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre a viabilidade da aplicação das penalidades previstas por uma resolução recém-publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito. A multa foi fixada em pouco mais de R$ 44. Especialistas defendem a necessidade de conscientizar quem se desloca a pé. A passarela é para dar segurança na travessia dos pedestres, no chamado X da rodoviária, que tem até 4 vias para os veículos. Mas 1, 2, 3 pedestres em menos de 10 minutos preferiram se aventurar entre os carros e ônibus. Aqui, uma faixa de segurança com sinaleira acionada pelo pedestre. É só apertar no botão e esperar o verde para atravessar. Mas muita gente não espera. Pela resolução do Denatran, o agente de trânsito poderá multar o pedestre em R$ 44,19 em flagrantes como estes e ainda em casos em que ele ficar parado no meio da pista ou se utilizar das vias sem autorização para eventos particulares que prejudiquem o trânsito. Penalizar é uma maneira de educar? Sou uma dessas. O que te aconteceu? Eu acho que se eu fosse multada eu não ia fazer tanta coisa que eu faço. Porque realmente a gente tem que respeitar, eu sei disso, mas eu cometo esses erros. É importante porque tem pessoas pedestres que não respeitam também o trânsito, né? Atravessam em lugar errado. Inicialmente deve ter, de certo, alguma campanha, algum movimento de orientação, né? Antes da multa, eu espero que tenha, pelo menos. Mas como multar? A maneira será definida por cada órgão de trânsito, municipal, estadual ou federal. O infrator será abordado e deverá apresentar o CPF para que a multa seja enviada para a sua residência. Só que o pedestre não é obrigado a portar documento de identidade, como um condutor de veículo, por exemplo. Diria que isso é praticamente impossível. É acreditar em Papai Noel. Vai ter bastante trabalho. Se ele já tem com os motoristas, então com pedestres vai ser dobrado. Para a especialista do Andibem Instituto de Psicologia do Trânsito, a resolução é positiva quando inclui as responsabilidades de pedestres e ciclistas como atores no trânsito. Mas ela não define a forma de multar, o que enfraquece a medida, que também não promove educação, ou seja, uma mudança de comportamento. Precisamos antes desenvolver uma cultura de responsabilidade e de alerta para a importância da segurança da própria pessoa. Ela precisa acreditar, porque é muito fácil eu dizer que é importante atravessar a rua na faixa de segurança. A teoria todo mundo sabe, mas eu consigo praticar isso. Eu só vou conseguir praticar isso quando isso fizer um sentido para a minha segurança. Porto Alegre registrou até setembro 677 atropelamentos com 38 mortes. Não é difícil entender porque a maior taxa acontece em pontos das avenidas Oswaldo Aranha e Protásio Alves. Mesmo com proteção na maior parte do corredor de ônibus, muitos não caminham até a faixa de segurança. O seu Valerci teria sido multado hoje e ele não reclamou. Se o Zuzinho viesse aqui agora e multasse, o senhor estava certo, então? Eu acho que estaria para dar exemplo para os outros. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Fresador, 1 vaga. 2 vagas para torneiro CNC. Marceneiro, 1 vaga. 1 vaga para retificador. Programador CNC, 1 vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, também em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira.
Da necessária educação no trânsito, a gente passa agora para a educação dentro das salas de aula. A transição do nível 1 para o nível 2 do ensino fundamental é um divisor de águas na vida estudantil. Pesquisas mostram, inclusive, que é o momento em que ocorrem os mais altos índices de reprovação e desistência de alunos. A professora Denise Belladonna comenta esses dados e mostra como minimizar os traumas. Boa tarde. Sobre o assunto que falarei hoje, é uma insistência, e eu faço isso porque testemunho como professora do 5º ano e como mãe de adolescentes que passaram por essa experiência não faz muito tempo. A passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do 5º para o 6º ano. Essa é uma transição desafiadora tanto para as escolas privadas como para as escolas públicas, chegando a um índice de reprovação mais abandono de 17% no 6º ano. Deste percentual, 13% foram reprovados. Com detalhe na pesquisa que para as redes privadas, o final do 7º ano também tem uma reprovação expressiva, estabilizando nos demais anos. Existe um contexto motivando esse fato, por isso a sua unanimidade no sistema escolar. As mudanças no espaço físico da própria escola ou em uma nova escola, as alterações corporais e hormonais típicas da idade desses estudantes, novo ponto de vista cognitivo, menos concreto e mais formal para a formulação de hipóteses e abstrações, relação mais generalista do professor, que até então era mais afetiva pela unanimidade do docente, agora entram em cena vários professores com tempo reduzido de contato, tendendo mais para o objeto de ensino do que para quem aprende. Outro fato desse contexto diz respeito aos pais. A coordenadora pedagógica Andressa Pescuma, do Colégio Global em São Paulo, afirma que há presença excessiva dos pais e muita superproteção nessa fase-chave do processo de construção da autonomia. O fato é que estamos todos envolvidos, professores, escola, pais e alunos. O amadurecimento dessa fase é real e necessário. Então, ao invés de buscarmos as deficiências dos outros envolvidos no processo, nós, professores, vamos buscar o que o nosso campo de ação pode fazer para tornar essa passagem menos dolorosa. As escolas têm colocado programas em prática para minimizar essa mudança. Professores podem até pensar em uma combinação de valorização do conteúdo envolvendo o aluno nas práticas acadêmicas e os pais precisam compreender essa fase de mudança, aceitar as novas responsabilidades para o filho e dar o suporte que ele vai precisar, mais ou igual do que quando ele entrou na escola. Clamo por esse envolvimento porque concordo com Rubem Barros quando discorre em uma matéria sobre esse assunto na revista Educação, dizendo que não se pode esperar que, pelo simples fato de que mudaram de ciclo, que os alunos dessa faixa etária apresentem um nível de autonomia satisfatório num passe de mágica. Ele menciona ainda que essa passagem pode deixar marcas que levaremos anos para perceber sua existência, inclusive o seu custo. No caso da educação brasileira, Rubens Barros diz que vem custando a desilusão com a escola para muitos estudantes. E eu insisto, isso não é movimento de uma mão só. Professores, escola, pais e alunos têm suas partes nessa tarefa. Até o nosso próximo encontro. E a gente fala agora de um tema que afeta milhões de pessoas no mundo. As doenças de pele, hoje em dia, são a 4ª maior causa de incapacidade em escala global, segundo uma investigação da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Mas a questão vai muito além das consequências físicas. Doenças como a psoríase e o vitiligo, por exemplo, geram preconceito e têm um impacto negativo no bem-estar e também na autoestima dos pacientes.
As manchas vermelhas e a descamação no corpo de Vitor, geradas pela psoríase, não causam dor. No entanto, trazem consequências bastante ruins no seu cotidiano. Eu não saio, não vou à rua com camiseta de bermuda, sempre camisa e calça comprida, né? Calça. Então, a vergonha toma assim toda, o preconceito, a autoestima da gente fica muito baixo e a gente fica assim deprimidamente arrasado. O preconceito e a estigmatização atingem não só pacientes que têm psoríase, mas também os que têm outra doença de pele, o vitiligo, que é a deficiência de melanina em certas áreas do corpo, causando manchas brancas. Por desinformação, tem muitas pessoas, né, que não tocam num paciente com vitiligo ou com psoríase, que não aceitam esse indivíduo no emprego porque acham que eles possam ter uma doença transmissível, né? Então existe esse tipo de problema social que é infundado porque as duas doenças não são contagiosas, né? Mas infelizmente esses indivíduos sem dúvida nenhuma sofrem um estigma grande. Tanto a psoríase quanto o vitiligo são doenças multifatoriais e as causas são difíceis de determinar, mas sabe-se que diversos fatores podem contribuir. O que se sabe é que ambas as doenças elas têm uma parte que é um componente genético, componente ambiental, componente emocional, psicossocial importante, né? Mas não um componente autoimune. Agora não sabe exatamente por que determinado indivíduo desenvolveu a doença. Vitor percebe que quando está mais envolvido com o trabalho, os sintomas da psoríase se agravam. A pessoa traz para a gente o que está acontecendo, a gente tenta ajudá-la, então a gente entra no meio ambiente da pessoa, então afeta o nosso organismo, a gente querendo ajudar a pessoa e aí a imunidade abaixa e acontece mais a doença. Os sintomas da psoríase não geram maiores consequências físicas além de coceira, mas quem tem a doença tem mais chances de ter artrite. O vitiligo também não gera maiores consequências aos pacientes, além da estigmatização, mas pode estar associado com distúrbios de tireoide. As duas doenças não têm cura, mas existem tratamentos que amenizam bastante seus sintomas. O vitiligo, basicamente, o tratamento é todo realizado com um dermatologista e a psoríase tem a particularidade, por ter associação com várias doenças reumatológicas, né? Muitas vezes a gente identifica algum problema reumatológico na consulta e trata conjuntamente com o reumatologista. Funcionários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem trabalham na construção do canteiro de obras da ponte no Passo da Areia, em Cachoeira do Sul. O Dyer não sabe informar quando a empresa deve iniciar o trabalho. O contrato prevê a reconstrução da via que caiu, além do alargamento dos passeios já existentes e a construção de novas pistas para pedestres. O prazo de duração da obra é de 150 dias a partir da emissão da ordem de início dos trabalhos, e o valor orçado é de quase R$700 mil. A abertura de licitação havia sido autorizada pelo Dyer em janeiro deste ano. A ponte fica no quilômetro 0,9 da VRS 809, entre a BR-153 e o distrito de Ferreira. A estrutura foi danificada em outubro de 2015, devido às fortes chuvas que atingiram o estado e segue em meia pista desde então. A seguir, cápsula do tempo para marcar o centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Que no futuro possam nos ver com os olhos de quem, um dia se preocupou também em guardar para o futuro essa história que para eles vai ser passada. E ainda um bate-papo com o médico e escritor Mário Botti, patrono da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Coisa espetacular que eu não esperava, foi uma imensa surpresa e que eu fiquei muito feliz em aceitar quando me fizeram o convite. De 20 a 26 de novembro será realizada a 33ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O patrono deste ano é cachoeirense de coração, muito conhecido como cardiologista, mas desde os 5 anos de idade tem laços muito estreitos com os livros.
ao Mário César, do Papai e Mamãe no Dia da Criança. Aos 5 anos de idade, Mário César Botti, cardiologista aqui de Cachoeira do Sul. Cardiologista é só uma das qualificações dele. Ganhou este livro aqui como presente de 5 anos de idade. Aos 5 anos, 5 anos já no ganhou Dia da Criança, né? Eu ganhei, foi talvez o meu primeiro livro, eu já era alfabetizado, e não que eu não jogasse futebol, não brincasse de caminhãozinho ou bola de gude, mas eu fico muito feliz de ainda ter o meu primeiro livro, que me abriu uma estrada muito grande que continua até hoje. Bom, e por que eu comecei falando em livro? Eu disse que ele é cardiologista. Quem não conhece ainda, Dr. Mário César Botti é cardiologista aqui em Cachoeira do Sul. Não é de Cachoeira, né? Não, eu nasci em Porto Alegre, mas eu quase me considero cachoeirense, porque quase 39 anos da minha vida eu passo aqui, desde 1979. E segundo reza a lenda local, bebendo água do Rio Jacuí, já é nossa. E o Rio Jacuí é um lugar muito importante para mim também. Bom, Dr. Mário César é cardiologista, gosta de música também, né? Toca violino, piano, é pescador, viajante também, gosta de passear bastante. E essas experiências de vida, de ambiente hospitalar, de consultório, né, de viagens, ele já compilou um pouquinho disso, colocou em livros. Daí também escritor. Eu tenho publicados histórias que eu chamei de médico e de louco, né, que é uma coletânea de histórias de médicos e pacientes, e o último livro, que foi de Turista e de Louco, do ano passado, com histórias sempre bem-humoradas de viagem. Isso trouxe uma coisa muito importante, que talvez seja o que nós vamos comentar agora, e uma surpresa maravilhosa que eu tive esse ano, né, Lena? Bom, essa surpresa, eu já vou antecipar um pouquinho, depois a gente vai falar mais sobre isso, é que ele será o patrono da Feira do Livro deste ano aqui em Cachoeira do Sul. Uma honraria, pode-se dizer assim, né? Um reconhecimento ao trabalho. Uma coisa espetacular que eu não esperava, né? Foi uma imensa surpresa e que eu fiquei muito feliz em aceitar quando me fizeram o convite. Bom, mas nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar um pouquinho aos livros. Aos livros. Além dessas duas obras, desses 2 livros contando vivências e experiências, também o senhor participa de... Pode chamar de tu, né? Claro! Participa de coletânea, já participou de coletânea de trabalhos importantes, essas coletâneas, a Associação Médica do Rio Grande do Sul publicou uma série de volumes que eles chamaram de Médicos Prescrevem, com convidados muito ilustres, Moacir Scliar, Mário Rigato, professores da faculdade, Fernando Lucchesi, que são escritores reconhecidos, e eu tive a satisfação de participar de 3 delas, ou 4 delas, uma como crônicas, outra com bom humor, isso é o meu chão mesmo, mas a que me deixou mais feliz foi uma edição comemorativa, um livro comemorativo aos 100 anos da Faculdade de Medicina da URGS, que é a minha faculdade. E quando eu fui convidado para isso, eu aceitei de pronto, fiz uma crônica sobre as minhas experiências dentro da velha faculdade, inclusive, tu falaste em música, né? E eu coloquei a partitura do hino dos bichos da faculdade, que falava no esqueleto e na múmia que nós tínhamos para estudar anatomia, e eu pensei que até fosse editado, mas para minha surpresa, na minha crônica desse livro comemorativo ao centenário da minha faculdade, transcreveram literalmente a minha partitura, então ficou gravado, o nosso hino está salvo com a minha partitura, isso também me deixou muito feliz. Coisa boa. O livro, a literatura, as escritas, quando é que começaram? Ganhou o livro aos 5 anos de idade, mas escrever mesmo, quando é que começou aos isso? 6. É mesmo? Não, em seguida, porque algumas coisas... Eu acho que a gente deve ler por prazer. Não tem nada pior que ler obrigado, ou ler alguma coisa que não se goste. Logo em seguida eu comecei a ler livros de aventuras e eu escrevi alguma coisa bem rápido, de uma aventura de navios ou piratas ou alguma coisa assim. E sempre teve... é claro que a gente escreve, a imaginação brota, né? Embora eu tenha tirado 0 numa redação na escola, porque eu não botei a imaginação a funcionar. Descreva uma visita a um museu de arte, alguma coisa assim. Eu digo que eu não fui a museu de arte nenhum, entreguei em branco.
Né? E claro que eu tirei 0. Sim. Mas sempre teve. Depois eu comecei a escrever em jornal, crônicas. Aos 15 anos eu era colunista do Jornal do Timoneiro de Canoas. Quando eu vim para cá, comecei a fazer algumas crônicas nos 2 jornais mais importantes da cidade. Escrevi nos 2, tive a satisfação de escrever nos 2. E depois juntei passei a escrever. O que eu realmente gosto são crônicas curtas e bem-humoradas. E quanto de realidade, quanto de ficção tem nessas crônicas, nessas histórias? 95% de realidade e 5% de ficção. Né? Os 5% de ficção, especialmente nas obras médicas, nos casos médicos, para salvaguardar pacientes. No meu livro de histórias de viagens, tudo é verdade. Mesmo coisas muito esquisitas que acontecem com quem viaja. Agora, para novembro, sempre tem aquela pergunta que o pessoal faz, e o próximo livro, quando vai ser? Sim. Entre um e outro levou 20 anos, entre o primeiro e o segundo livro. Espero que não leve mais 20 anos, porque para lançar o terceiro. Porque tu escrevia, mas sem intenção de publicar, possivelmente? Às vezes as pessoas perguntam como que se escreve. E, ao menos no meu caso, eu escrevo furiosamente. Furiosamente significa que as crônicas estão absolutamente prontas, é só sentar e escrever, mas aí eu não faço outra coisa. As crônicas todas do livro de viagens estavam prontas, elas são 55 crônicas, e eu imaginei que eu ia fazer talvez uma por dia, né? E levaria 2 a 3 meses para fazer, como uma redação, né? Um capítulo por dia. Só que choveu na praia e eu fiz em uma semana todas elas. Eu não tinha outra coisa para fazer mesmo, então... Flui, elas fluem. É só deixar a torneira aberta e elas começam a brotar. Talvez por isso, porque são crônicas curtas. Eu acho que novelas ou romances, os personagens têm que ter vida própria e são muito mais difíceis de elaborar. Né? Mas nos 2 casos, os 2 livros foram com intenção de publicar livro. Não é uma coisa que eu tenho escrito assim, vou escrever, vou colocar. Agora, isso eu vou adiantar para a feira, né? Por isso que eu disse, quando o pessoal pergunta qual é a próxima obra não vai ser exatamente um livro. Vai ser uma obra de internet, talvez no Face, contando a última aventura, que foi uma viagem de bicicleta de 485 quilômetros em 8 dias. Já tem alguma coisa sobre essa viagem, algumas fotos, tem fotos no perfil, no perfil. Exato. Mas o relato todo não dá um livro, não dá... É um sketchzinho contando as coisas que aconteceram. Isso sim, isso eu escrevi para minha memória, mas ficou bem legal. Eu vou rechear com fotos e vou fazer um blog pequeno e vou lançar na próxima feira agora. Isso vai ser legal. E sempre tem a preocupação de ter o tom do humor? Não. Eu acho que a gente tem que viver com um pouco de humor. O humor é uma coisa que sempre tem. Eu gosto muito de escrever. Quem me conhece sabe que eu estou sempre animando, contando histórias, buscando a parte irônica, contando piada. Né? Então eu acho que o humor faz parte da vida, a ironia fina, isso é muito interessante, eu gosto muito disso. Para a gente encerrar então, Feira do Livro, qual é a expectativa então desta feira enquanto patrono? Como eu disse, foi uma coisa absolutamente surpreendente e imensamente prazerosa. Né? A feira teve dificuldades, eu espero que eu não fique conhecido como patrão da última Feira do Livro. Né? E a primeira coisa que eu perguntei, depois de dizer sim incondicional, quando me convidaram, qual seria a minha obrigação da feira? E qual é? Qual é a obrigação do patrono? Nenhuma, é ser homenageado, ao menos me disseram isso. Isso né? é bom, né? Então, mas a minha expectativa é estar presente, estar em volta, e eu queria convidar os diretores de escolas estaduais e municipais que compareçam, porque eu vou doar alguns livros às suas bibliotecas. Eu quero doar, no mínimo, 2 exemplares para cada uma escola do município do estado. Né? Eu gostaria já de fazer esse convite, deixar ele pronto aqui. Aí, professores, o convite está feito, diretores de escola, pessoal que trabalha com a gurizada, eu acho que é a hora de plantar a sementinha, né? Eu acho que
É oportunidade. E é divertido, eles vão né? se divertir, o livro traz até para quem, como qualquer livro, né? Põe a pessoa a viajar, põe a pessoa em lugares onde ela talvez não vá, né? Ou põe a sonhar. Que legal. Entre Caçadas de Pedrinho e hoje, 2017, com 5 anos e com a idade atual, livros, literatura, computador, muita evolução, muita coisa mudou, mas aquela veia toda de literária se desenvolveu. E eu continuo gostando de ler por diversão. Se tu me perguntares o que eu estou lendo agora, o Diário de Cristóvão Colombo, relendo, da Descoberta da América. Ou seja, Aventura, Gabriel Garcia Marques, foi o primeiro livro de realismo mágico que se escreveu, porque era a descoberta de um novo mundo. Então, estou relendo o Diário de Cristóvão Colombo. Até porque cada livro é uma história, é um mundo novo que se abre, né? Então tem para todos os gostos, né? Para tudo. Né? Os livros trazem o que tu quiser, o que tem de melhor, o que tem de pior. Depende da gente filtrar e se divertir com eles. Sempre vai ser divertido. Espero. Obrigada pela participação conosco. Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo convite. E nos vemos na feira. Com certeza. Você também é convidado especial. Vá até a Feira do Livro para um bate-papo com o patrono. Vai estar em Cachoeira. É de Cachoeira. É de Cachoeira já, né? Cachoeira me trouxe as melhores coisas que eu tenho até hoje. Então tá. Nosso patrono aqui vai estar presente na Feira do Livro. Você é convidado especial para participar, para conversar, para conhecer o trabalho e também para circular pela feira e conhecer tudo de bom que a Feira do Livro de Cachoeira do Sul vai oferecer. E agora é hora do comentário de Júlio Mafuz. Será que os cachoeirenses, juntamente com a gestão pública da cidade, aproveitam as potencialidades turísticas do município? Olá, boa tarde. Resolvi caminhar um pouco pela nossa cachoeira no sábado à tarde. Ela estava lotadíssima nesse final de semana. Perdi as contas de quantas pessoas, ao me encontrarem nas ruas, me perguntavam o que tinha para fazer à noite. Algumas outras reclamando da falta de produtos, da dificuldade de atendimento em alguns estabelecimentos, mas muito elogiando a cidade como um todo. Lembrei-me que vi nas redes muita reclamação sobre o feriado. Ora, as cidades do interior, assim como as litorâneas, são as grandes beneficiárias destas datas. É a hora de se dobrar o faturamento. No entanto, falta na cidade um setor que organize tudo isso, que seja um vetor de divulgação. Uma cidade que possui rádios, jornais e televisão precisa utilizar melhor essas ferramentas. Talvez a prefeitura, em conjunto com as entidades empresariais, pudesse liderar uma discussão sobre a necessidade de criarmos uma central de eventos. Semelhante à central de projetos, turismo se faz com profissionalismo e podemos sim aproveitar melhor esse potencial, tanto em relação ao turismo envolvendo o patrimônio histórico, como o turismo de eventos. Isso que nem estou falando das milhares de pessoas de fora que visitam, por exemplo, o Centro Mediúnico todo final de semana e que sequer entram na cidade porque simplesmente fazemos questão de esquecer que isso acontece, por preconceito, por intolerância ou por qualquer outro motivo. Só sei que perdemos oportunidades e toda oportunidade perdida jamais será recuperada. Está mais do que na hora de sabermos vender melhor a nossa cidade. Falei e assino embaixo. Uma cápsula do tempo deve ser colocada com data de 10 de novembro de 2017, no marco do centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, na formatura que ocorrerá amanhã. A cápsula deve ser aberta no ano de 2117, daqui a 100 anos. Isso, vamos colocar jornais de hoje, né, da data da época de hoje, moedas, fotografias, um pendrive com documentos do batalhão e documentos da época, né, de hoje. E também vamos colocar um exemplar da nossa revista do batalhão que nós editamos todo ano. A cápsula com os objetos guardados no centenário do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul deve ser aberta em 2117. Nós podemos ainda colocar a edição de hoje, né, no pendrive também, não há nenhum problema nisso.
Eu acho que seria interessante também. Desta vez, o material será ensacado e a cápsula confeccionada com tubo de PVC. No passado, em 2 de abril de 1922, o material foi dentro de uma caixa de metal. No ano do centenário do batalhão, 2 militares que trabalhavam na obra do monumento alusivo à data encontraram, além dos jornais da época, moedas e documentos da construção da unidade. Em primeiro lugar, a documentação, o fato de encontrarmos uma cápsula do tempo já é algo inédito e que causou assim realmente uma excelente repercussão entre nós que trabalhamos com a história. E dentro desta cápsula do tempo, encontrar jornais raros foi também algo excepcional. O jornal A Palavra, por exemplo, que é a pérola encontrada dentro dessa cápsula do tempo, é um jornal de que nós conhecíamos um único exemplar e sabíamos que a coleção havia se perdido com o passar do tempo. E essa cápsula revelou, então, a existência de um exemplar completo da palavra. E com possibilidades de restauro, com possibilidades de recuperação pelo próprio Exército, o que vai franquear ao público, não é, este conteúdo. E além disso, o fotógrafo Renato Tonsen registrou em fotografia todos os jornais, todas as páginas possíveis de serem manuseadas, com anúncios, com notícias, o que vai permitir, não é, que as pessoas tenham acesso ao conteúdo destes jornais sem precisar manuseá-los, o que os preservará. Nós não sabíamos que tinha porque não existia nenhum registro, nada documentado que essa cápsula do tempo existia. Que existia, tinha alguma dica, né, anterior de militares que já serviram em outros quartéis e que sabiam que os quartéis que foram construídos pela Companhia de Construtora de Santos, eles costumavam botar uma cápsula do tempo. Então nós tínhamos assim uma vaga noção, né, de que poderia ter uma cápsula do tempo ali. Então fizemos uma busca inicial por baixo do marco inicial, né, na terra, escavamos por baixo ali e não encontramos nada. Só que aí a cápsula do tempo ela foi colocada na base do marco inicial, ou seja, estava dentro da peça de concreto, né? E ela foi concretada ali. Então, por acaso, nós descobrimos que os soldados que estavam instalando o sistema de iluminação do nosso monumento dos 100 anos, quando eles foram fazer o furo, né, para botar a fiação, encontraram essa caixa de metálica. E aí viram que aquela peça de concreto era oca, né, e que poderia ter alguma coisa ali dentro, né? E quando retiramos o marco de cima dessa base, a caixa estava ali. Agora todos esses documentos devem ser recuperados a todos os custos aqui pelo BE. Isso, o Exército possui uma diretoria de patrimônio histórico e cultural do Exército que se encarrega de dar assessoramento técnico e arcar com os custos da restauração do patrimônio histórico e cultural do Exército. Não sabemos, não temos ideia da evolução da tecnologia, mas recebemos do comandante a autorização para que essa nossa gravação, essa nossa reportagem esteja dentro desta cápsula do tempo. Será que algum jornalista vai buscar esse nosso arquivo? Mas que maravilha, tomara que eles consigam acionar essa mídia que vai ser guardada ali, né, para que pelo menos no futuro saibam quem foram as pessoas que estavam tão entusiasmadas, né, nós todos entusiasmados com a localização, não é, desta cápsula do tempo de 1922, que no futuro possam nos ver com os olhos de quem, né, um dia se preocupou também em guardar para o futuro essa história que para eles vai ser passada. E não será apenas essa reportagem que você acabou de assistir que estará na Cápsula do Tempo, não, viu? A edição do NT Sul deste 9 de novembro de 2017 será salva em um pendrive com os demais arquivos do 3º Batalhão e só será aberta em 2117, daqui a 100 anos. Quem viver, verá. O NT Sul desta quinta termina agora. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada pela sua participação, pelo carinho, pelas mensagens de hoje. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.